Olá, bem-vindos a mais um tutorial e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma bolsa usando restinhos de linha. Eu tinha feito tapete, então sobrou esses restinhos de cone, tinha sobrado um bordô também. Com esse bordô eu aproveitei para fazer esses squares. Eu fiz bastante squares para conseguir montar uma bolsa. Lembrando que a minha linha é uma linha de barbante, então eu tô usando a agulha número 4,5. Vocês vão precisar de uma tesoura e também de uma agulha de tapeceiro. O meu barbante é o número 8, então a bolsa ficou bem grossa. E aí eu tô mostrando pra vocês um que eu acabei não conseguindo montar com a linha barbante, então eu acabei usando uma que eu já tinha e eu aproveitei essa mesma linha para poder fazer também as costuras. Então eu peguei todos os quadradinhos já arrematados e eu acabei colocando eles neste formato, que foi o formato que eu consegui construir a minha bolsa. Eu não fiz a blocagem, então vocês podem ver que eles estão com as quinas um pouquinho arredondadas, mas eu senti que não precisava fazer a blocagem, mas se você achar que precisa, né? Vocês podem usar qualquer modelinho de square, mas nesse específico squares quadrados mesmo, não aqueles com formatos diferentes. Então a gente vai posicionar eles dessa forma, a gente acha o centro e eu vou colocando eles lado a lado, formando um miolinho ali no centro. E aí são essas partes que eu vou costurar. Depois eu desci fazendo mais um miolo e eu acabei deixando o de diferente no centro, porque a minha linha bordô ela não deu, então eu tive que usar uma outra linha para substituir. Então deu uma leve diferença no tom, então eu acabei deixando ele mais no centro, porque ele vai ser o meu fundo, e aí eu vou conseguir disfarçar. Mas no de vocês, né, não vai ter esse problema, só deu esse problema no meu, então para não perder toda a bolsa eu achei melhor compensar com uma outra linha. E esse é o formato. Aí eu tava mostrando pra vocês como eu faço, né, pra achar o fundo da bolsa. Então eu achei melhor colocar o diferente bem no fundo mesmo e ficou super discreto, nem dá pra perceber. Então deem print nesse formato, porque a gente vai costurar todos nesse formato e precisa ser nele para a bolsa dar certo. E a costura é bem simples, a gente vai fazer uma costura invisível para unir todas as partes. Eu tô usando uma linha que não é barbante, ela é uma lã acrílica e eu achei mais tranquilo de costurar, lembrando que eu tô usando barbante, então é bem grosso. Se vocês forem fazer com qualquer linha dá certo, é bem tranquilo e a gente vai costurar sempre pegando na alcinha de dentro, porque a gente vai fazer a costura invisível. Como eu fiz para juntar todos os quadradinhos? Eu peguei uma lã acrílica que tinha aqui, que eu quis aproveitar tudo. Para esse projeto eu não precisei comprar nada, só usei os restos. Aí eu peguei a minha agulha de tapeceiro, passei uma vez, e aí eu cortei um pedaço grande até. E aí eu começo dando o primeiro nozinho para conseguir prender esse fio. Então eu gosto de já começar fazendo o arremate. Então pelo avesso eu já entro por dentro e eu tento esconder na cor semelhante para que o acabamento fique perfeito. Aí eu deixo um bom tanto, eu entro pela alcinha de baixo, branca mesmo, com cuidado, dou 2 voltas na agulha e puxo formando um nó. E aí eu vou puxando dos dois lados. Depois é só vir caminhando por de dentro dos pontos para conseguir chegar lá no topo, que é a quina. No meu caso, eu iniciei pela minha quina e vocês vão iniciar pela quina de vocês. Não importa o desenho, desde que seja um quadrado. Então, você pega a sua quina, dá o nozinho inicial, eu dei um nozinho juntando as duas quinas. E eu começo a costurar. Como eu vou costurar essa peça? O ponto invisível, a gente dá uma laçada por debaixo da perninha e sobe por de cima, sempre com as perninhas de dentro, como vocês podem ver. E aí vocês vão passando num sentido de zigue-zague. Você volta no primeiro, vai no que está na sequência, depois você volta no outro e assim vai. E aí vocês sempre vão dar uma puxadinha no início. Não façam essa costura sem puxar antes.
Então vocês fazem ali 5 pontinhos no máximo e já puxam, porque ela vai fazer um entrelace por de dentro. Se vocês fizerem só essa parte e deixar para puxar no final, vocês não vão conseguir puxar porque é muito entrelaçamento, né? Então vocês vão fazendo devagarzinho, peguem as alcinhas de baixo, né? E passem dessa forma que eu estou mostrando para vocês. E vai dar tudo certo. É uma costura que eu adoro porque ela não fica em relevo. Claro, dá um pouquinho de trabalho, dá, mas é uma costura muito prática. E prática no sentido que você fez isso e tá pronto, entende? E aí vocês sempre vão puxando, eu mostro pra vocês aí como vai saindo. Elas vão se encaixando e não fica o relevo nem em cima, né, do direito, nem tanto do avesso. É uma boa alternativa se você não quer crochetar na hora de unir as partes, né? Mas fica a critério de vocês, eu fiz dessa forma e o resultado ficou lindo. Vai passando a linha aos pouquinhos, vai costurando devagar até chegar na quina. Quando chegar na quina, vocês vão fazer um nozinho bem discreto e vocês vão já fazer o arremate. O arremate eu prefiro fazer durante o processo, depois só no final vir cortando, porque eu acho que facilita mais a nossa vida na hora de finalizar uma peça. Se a gente deixa para arrematar tudo por último, dá certo também, não vou falar que não dá. Mas se a gente fizer isso já no início, vai facilitar demais a vida. Então eu já fui fazendo aí o nozinho. Não consegui mostrar muito bem na câmera, porque eu movimentei muito a minha mão, mas eu só dei um nozinho na ponta e eu já vim escondendo por debaixo. Então eu vim passando pelos pontos bem discretamente e eu passei por debaixo os pontos altos que eu tinha feito no square e eu dei um nozinho mais uma vez. Então toda oportunidade que eu tenho para dar um nozinho eu dou, para que o arremate fique bem firme e bem seguro. Depois é só cortar. Se preferir pode passar um pouco de cola, mas eu não senti que é necessário. E se vocês preferirem também colocar um forro, eu posso ensinar num outro vídeo, né? Que é uma das formas também que a gente faz para dar um acabamento melhor. Depois que eu passei várias vezes, cortei os dois lados, já tá bem seguro, fiz os nós e ficou assim, ficou uma costura bem discreta, bem bonita. E é uma costura também bem firme, então a gente só pega a alcinha de trás, para que não dê o relevo em cima. É uma das formas de juntar o square, e eu fui fazendo isso por todos os squares. Então eu sempre fui pegando nas horizontais e depois eu fui na vertical e na diagonal. E aí é sem segredo, vocês vão repetir esse processo até juntar todos os quadradinhos. Não esqueçam de ver a foto, né? Eu aconselho que vocês batam um print para que vocês não percam a referência do formato, que o formato é muito importante. Então aí eu já tinha adiantado bastante. Esse é o formato. E aí só faltou passar a última costura e depois cortar todas as linhas, porque eu já fui arrematando. E ficou assim a peça. Esse é o formato mesmo. E agora a gente vai fazer a última costura, que são das laterais. Então vocês vão fechar assim por comprido. E vai sobrar 2 squares laterais, que a gente só vai unir as quinas dele, dessa forma que eu tô mostrando. E assim já forma a nossa bolsa. É muito simples, é só a gente seguir bem certinho esse formato. Existem outros formatos, mas com outras quantidades de square, mas esse é um modelo que a gente utiliza bastante square e a bolsa ela fica funda e ela fica um pouquinho maior. E aí vocês podem colocar marcadores, vocês podem dar um nozinho de segurança, ou nem precisa, vai de vocês. Eu só mostrei pra vocês como colocar o marcador. Eu sempre coloco nas quinas, né, pra que fique certinho o acabamento. Então é só colocar um de cada lado, prender, pra vocês conseguirem visualizar, e depois vir repetindo a mesma costura. Essa costura só dá um pouquinho mais de trabalho, porque a gente já vai começar a montar a peça, né, fechada. A gente vai começar a fechar. E não se esqueçam de deixar a parte de cima aberta. Então aí, como eu tô mostrando pra vocês, eu vou deixar a parte de cima aberta, não vou fechar a parte de cima. Essas duas partes eu deixo aberta, que vai ser a abertura da nossa bolsa.
bolsos é só arrematar o fio. Nessa parte eu arrematei o fio um pouco diferente. Eu fui fazendo vários zigue-zagues, passando aonde dava. Vocês viram aí que eu tentei passar de um lado porque o ponto tá bem fechado, não deu certo, e fui pro outro lado. Eu fui fazendo uma espécie de zigue-zague algumas vezes e eu dei um nozinho no final. Como eu dei esse nó? Eu pego e eu abro o meu fio em duas partes. Então, eu coloco uma parte novamente na agulha, passo a agulha com uma dessas partes e aí eu vou dando uma sequência de nós até ficar bem firme. Só tomem cuidado nessa parte, porque quando a gente abre o fio no meio, ele fica um pouco mais frágil, mas não quer dizer que não vai ficar seguro. É só a gente dar vários nós com cuidado que ele vai ficar extremamente firme e não vai precisar usar cola. Assim ficou o corpinho da nossa bolsa, já ficou pronto. Esse é o corpinho, ele fica desse jeito. Você já consegue ver que ele forma uma bolsa com fundo, com lateral e com a abertura em cima. Nessa parte vocês podem adicionar ou alça de acrílico, alça de metal, de pano, de couro. Ela fica linda assim também, mas esse modelo que eu estou mostrando para vocês, eu acabei fazendo uma pequena barra em cima, então eu quis repetir o processo, mas de uma maneira um pouquinho diferente, até porque eu queria utilizar todas as linhas. Então, como vocês podem ver, vocês podem fazer com qualquer tamanho de square. Essa bolsa eu fiz exatamente como a branca, que eu acabei de mostrar para vocês, porém com squares menores. Então, vocês podem brincar com essa parte, desde que vocês tenham a quantidade de squares necessários. Para fazer a barra, vocês vão dar um nó corrediço, introduzir no meio da quina, fazer duas correntinhas, que para minha altura é de um ponto baixo. Eu pulo a junção dos squares e eu já vou para o próximo ponto. E eu vou fazendo ponto baixo em cima de cada ponto de base, né, do square. Então é só ir colocando ponto em cima de ponto baixo. Eu tô fazendo ponto baixo para que fique bem fechadinho, tá? Então vai fazendo por todo o contorno. Quando chegar no topo, eu vou fazer uma quina, para que fique com a mesma anatomia, porque se eu não fizer essa quina, ela vai ficar arredondada. É um problema? Não, é só questão de anatomia mesmo. Então, nessa parte que é a quina do square, eu vou colocar um ponto baixo, seguido de uma correntinha e mais um ponto baixo. Eu vou fazer um mini leque. Aí eu tô mostrando pra vocês que eu não fiz a correntinha, só pra fazer o teste se ia ficar com a quina, e eu acabei não gostando. Achei melhor colocar uma correntinha mesmo, pra que fique uma quina. E nós vamos adicionar esse mini leque em todas as quinas, pra que ele fique com esse pontinho.
Finalizando a carreira com ponto baixíssimo, a gente pula um ponto baixo e aí no próximo a gente adiciona o ponto baixíssimo. Eu sempre vou pular um pontinho na hora de finalizar a carreira para que a gente consiga fazer uma quina. E depois é só repetir o processo novamente com a segunda carreira, ponto em cima de ponto, onde é leque vai ser leque e aonde é quina a gente vai diminuir agora 2 pontos baixos. Então a gente pula 2 pontos baixos e vai no próximo e faz novamente o ponto baixo. Por que eu faço isso? Para a gente afunilar as quinas para que fique um acabamento melhor. Se você for trocar de cor igual eu, então você já faz o arremate. Eu subi algumas carreiras, mas fica a opção para vocês subirem mais ou menos. A borda ela fica assim, então aí a gente começa com a próxima cor, nozinho corrediço, e essa carreira vai ser somente de pontos baixíssimos. Então eu adiciono uma correntinha e eu vou fazendo pontos baixíssimos por toda a volta até chegar na quina de cima. Chegando na primeira quina, a gente vai fazer um total de 40 centímetros de correntinhas. No meu caso, que é o barbante número 8, o meu deu 50 correntinhas. Inicia com um corrediço, depois em cima de cada ponto baixo a gente vai adicionar um ponto baixíssimo. A gente pega as duas alças e puxa o fio de uma vez. A gente pega as duas e puxa o fio de uma vez, até chegar na quina. Na quina, como eu já falei pra vocês, a gente vai iniciar as alças. Então, nas alças, a gente vai fazer uma sequência de correntinhas. Eu dei o número mais ou menos que eu usei, mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Fez as 50 correntinhas, é só ir na outra quina do outro lado e eu prendo com ponto baixo. E depois eu sigo fazendo uma sequência de pontos baixíssimos por toda a volta até chegar na outra quina para fazer a outra alça com 60 correntinhas ou 40 centímetros de correntinhas. No caso, vocês podem fazer a altura que vocês quiserem. Como eu tinha pouco barbante, eu fiz nessa altura que cabe certinho na parte do braço. A gente vai repetir mais uma vez a carreira de pontos baixíssimos, eu já adiantei para vocês verem. E quando chegar na parte das correntinhas, a gente vai iniciar a sequência de pontos baixos. Então, se você adicionou 60 correntinhas, vai precisar ter 60 pontos baixos, bem fechadinha, né, para a alça não ficar esticando muito. Eu gosto muito dessa alça porque ela não estica tanto e ela fica bem fechada, com acabamento bem bonito. Então, é só ir seguindo até chegar na outra parte de pontos baixíssimos e dar sequência nos pontos baixíssimos. E praticamente já vai estar pronta a nossa bolsa. Para finalizar, é só cortar o fio, vir com a sua agulha de tapeceiro e aí a gente vai no primeiro pontinho baixíssimo lá no início e a gente vai passar por debaixo pegando as duas alcinhas e aí a gente volta e introduz na alcinha anterior formando um ponto baixíssimo feito pela agulha de tapeceiro. Depois é só arrematar, faz vários nozinhos, né? Porque a gente vai arrematar na bordinha, então é melhor que a gente faça vários nozinhos ao longo do arremate, aqueles nozinhos que a gente consegue ir escondendo por debaixo dos pontos para que não fique um relevo. Depois de fazer todos os arremates, vai estar pronta a bolsa
eu sugiro que vocês façam a blocagem nesse momento, né, que eu acho interessante para a peça ficar mais organizada. Passar com o ferro. A blocagem nada mais é que uma medida de água, amaciante e um ferro de passar. Só tome cuidado, né, para não queimar o barbante ou o fio que vocês estiverem usando. Eu sempre gosto de fazer a blocagem, às vezes com um pano em cima, né, dependendo do tipo, né, de peça. E aí é só fazer essa parte na blocagem, esperar secar ou secar com o ferro e vai estar pronta a bolsa de vocês. É uma bolsa super prática, eu digo assim, prática no sentido de que é só fazer o square, juntar e fazer uma alça, né? E não tem tanto mistério. A única questão é só na parte da montagem dos squares, mas ficou bem certinha a filmagem, eu consegui filmar para vocês como colocar os squares, né? E ao longo do tempo eu vou trazendo outros modelos para vocês aproveitarem os fios que estão aí parados e se vocês querem dar outro destino para os fios, eu acho bem interessante. Lembrando, gente, que eu usei o resto mesmo, o restinho mesmo. Então, eu achei incrível, porque às vezes tem cones parados, né? E você não precisa de tanto para fazer. No caso, eu usei pouco fio, né? Porque eu só tinha um restinho mesmo e deu para fazer uma bolsa menor. Então, vocês podem fazer com vários tipos de fios, né? E aí, eu vim passando o rolinho para tirar todos os pelinhos, né? E ficou assim a bolsa. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam ou dúvidas. Eu sempre estou respondendo por aqui. Também deixem um like se vocês gostaram, tá bom? Aí, tô mostrando para vocês a primeira opção que eu fiz, né? Essa foi no barbante número 6 e esse rosa foi no barbante número 8. Os dois ficaram bem reforçados. A única coisa é que no barbante número 6 eu achei mais adequado colocar um forro e um fecho por ser maior, mas fica a critério de vocês, né? No 8 eu não colocaria forro porque ele já ficou bem mais fechado. E foi esse tutorial. Até a próxima. Tchau, tchau!